Olá para todos, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Programação com Interfaces Gráficas. O nosso assunto hoje serão módulos. Nós vamos fazer uma breve introdução a módulos em Python, assim, onde módulos são buscados pela linguagem, caminhos, falar um pouco sobre a variável name, a gente já viu ela em um projetinho, aquele projeto nosso das frações, falar um pouco sobre pacotes. Módulos são programas feitos para serem reaproveitados, usados por outros programas. Eles tipicamente contêm funções, variáveis, classes, objetos, que são agrupados segundo uma certa funcionalidade em comum aí. Por exemplo, nós já vimos que o módulo mass, por exemplo, contém funções matemáticas como seno, cosseno, exponenciação, a constante π e etc. E toda a biblioteca em Python, normalmente ela é dividida em módulos, em pacotes. Algumas das bibliotecas mais comuns que a gente já usou, tipo sys, os, time, random, res, shelf, tem um monte delas aí. Qualquer programa que você escreve e salve num arquivo, ele pode ser importado como módulo. Por exemplo, se eu salvar um programa no arquivo com o nome de prog.py, ele pode ser importado usando o comando import prog. A importação ela ocorre uma única vez e o Python assume que o código que está ali no módulo ele só serve para inicializar variáveis, funções e ele vai ser executado uma única vez. Após a importação do módulo é gerado um arquivo com o mesmo nome .pyc. Por exemplo, se a gente importou aquele programa prog.py, automaticamente na importação gerou um arquivo chamado prog.pyc. E o Python ele só vai recompilar o nosso arquivo .py se ele for mais recente, se ele for atualizado mais recente do que o pyc. Vamos ver um exemplozinho rápido? A gente vai criar um arquivo chamado testmod contendo uma função bem simples. A função, a única coisa que ela faz, ela dá um print oi. E a gente chama essa função. Se eu executar o Python agora e importar o testmod, ele vai passar pela função e vai imprimir oi. Se eu importar o testmod de novo, ele não vai fazer nada, ele não vai mais passar pela função. Ele só faz aquilo uma única vez. Encerrando o Python agora e dando uma olhada no diretório, a gente vai ver que no diretório está lá o arquivo testmod.py e está o testmod.pyc. Fazendo módulos disponíveis, aonde o Python busca os módulos? Normalmente ele vai buscar os módulos no diretório corrente que a gente está usando, ou na lista de caminhos que está lá no syspass. Mas a gente também pode dizer para ele aonde a gente quer que ele procure pelos módulos. Uma maneira é alterar as variáveis do syspass. Isso não é recomendável. A melhor maneira é a gente alterar uma variável de ambiente chamada Python pass. Esse é o mais recomendado, porque não requer que o programa que importará o módulo seja alterado. A gente já coloca esse caminhozinho lá dentro para ver onde ele vai buscar as coisas. Bom, lá, vamos fazer agora um exemplozinho para a gente entender direito aonde que ficam os diretórios. Vou criar um diretóriozinho chamado meu diretório. Vou mover aquele programinha que a gente acabou de fazer lá, o testmod.py, para esse diretório. Se a gente olhar ali, deu um more nele, a gente vai ver, está lá aquela funçãozinha que a gente fez ainda há pouco. E agora vou setar a variável Python pass para meu diretório. Então agora o Python, a partir desse momento, vai passar a procurar meus módulos sempre nesse meu diretório aí. Por exemplo, se eu agora executar o pass e der um import, executar o Python e der um import no testmod, ele vai passar pelo nosso programinha e vai imprimir o oi. Vamos falar agora um pouco sobre a variável name. Um programa ele pode ser executado ou por si só, ou ele pode ser importado como módulo. Como é que a gente distingue essas duas situações? A gente distingue isso usando uma variável name, que ela é setada para cada programa. Se o programa for chamado como módulo, ela vai estar com o nome do programa, do nome do módulo. Se ele foi chamado, executado como programa, ela vai estar contendo esse // main //. Isso é útil, algumas vezes a gente quer distinguir se aquele programa está sendo chamado como módulo ou está sendo chamado, executado como programa. Por exemplo, lá nas frações, quando a gente estava chamando ele como programa, a gente queria executar aquele main para fazer aquele monte de teste. Então, muitas vezes, às vezes você quer testar se ele está sendo executado como programa ou como main para fazer alguns testes, inicializar variáveis
e etc. Vamos criar agora, vamos pegar aquele nosso arquivinho teste-mod, vamos modificar a nossa função. A função agora ela continua imprimindo o oi, mas eu só vou executar a função se o meu programa estiver sendo executado como programa. Se ele estiver sendo chamado como módulo, eu não vou fazer nada. Então eu vou lá, executo o Python e chamo o teste-mod. Quando eu chamo o teste-mod, como ele está sendo executado como programa, ele vai imprimir o oi. Se eu imprimir a variável name, a gente vai ver que ela está, o valor dela está como // main //. Se eu agora importar o teste-mod e imprimir a variável name, a gente vai ver que vai estar escrito nela o teste-mod. Vamos falar agora sobre pacotes. Pacotes são hierarquias de módulos. É um diretório que contém um arquivo chamado //int //.py. E o pacote ele tem que estar em um dos diretórios que o Python vai procurar por módulos. E para importar um pacote, a gente usa o nome do diretório. No momento que a gente usa o nome do diretório do pacote, ele vai executar esse programa //int //.py. Os demais diretórios dentro do pacote eles são encarados recursivamente como módulos. Por exemplo, se um pacote P se chama P e contém um arquivo m.py lá dentro dele, a gente pode importar o P. Se a gente importar o P, ele vai começar executando //int //.py, ou a gente pode importar diretamente o p.m. De maneira semelhante, o P ele pode ter outros pacotes dentro dele que também vão ter seus programas //int //, e assim recursivamente eu posso ter vários pacotes dentro de pacotes aí. Vamos encerrar agora com um exemplo. Eu vou criar um diretório, meu diretório, vou setar a variável Python pass para meu diretório, vou criar um novo diretório dentro do meu diretório chamado meu pacote. Dentro do meu diretório eu vou criar um programa teste1, que a única coisa que ele faz é imprimir teste1. Dentro do diretório meu pacote eu vou criar um programa teste2, que a única coisa que ele faz é dar um print em teste2. Vou criar agora meu programa //int //.py dentro do diretório meu pacote. Também o programa int ele só faz imprimir pacote. Se eu der agora um diretório, um dir, para ver o que está dentro do meu diretório, vai estar lá o diretório meu pacote e o meu programinha teste1. Se eu der um dir no meu diretório /meu pacote, vai aparecer lá o //int // e o teste2. Executando o Python agora, se eu importar o teste1, ele vai imprimir teste1. Se eu importar o meu pacote, ele vai entrar no int, no //int // e vai imprimir pacote. E se eu importar meu pacote.teste2, ele vai imprimir teste2. Com esse exemplo, estamos encerrando a nossa aula de hoje sobre módulos. Espero vê-los na próxima aula. Até breve!